Meu caro ouvinte, o convite chega. Pode ser por mensagem, pode ser por ligação, pode ser um amigo passando na sua porta, um jantar, uma festa, um encontro que promete ser divertido. E antes mesmo de responder, você já sente aquele peso pequeno no peito, aquela vontade imediata de inventar uma desculpa, aquela sensação de que sair, mesmo para algo bom, mesmo com pessoas que você gosta, vai custar mais do que você tem para dar. Você responde, diz que vai pensar, ou aceita com uma animação que não sente de verdade, e passa as horas seguintes esperando em algum canto silencioso dentro de você que o plano seja cancelado. Quando finalmente é cancelado, ou quando você consegue uma desculpa honrosa para não ir, sente aquele alívio específico, aquela paz inexplicável de saber que a noite vai ser sua. De novo, você fecha a porta, acende a luz da sala, coloca algo para assistir ou não coloca nada, se enrola num cobertor. E algo dentro de você respira. Isso não é antissocial, não é timidez, não é medo de pessoas, é outra coisa. Bem-vindo ao Reflexos da Consciência. Em 1923, um dos psiquiatras mais respeitados da Europa fez algo que deixou seus colegas perplexos. Ele comprou um pedaço de terra às margens de um lago remoto na Suíça e começou a construir com as próprias mãos uma torre de pedra, sem eletricidade, sem água encanada, sem telefone. Esse homem era Carl Gustav Jung, o mesmo Jung que havia colaborado com Freud. O mesmo Jung que estava naquele momento no auge da sua carreira, atendendo pacientes do mundo inteiro, publicando livros que seriam lidos por gerações. E no auge de tudo isso, ele decidiu que precisava de um lugar onde pudesse estar completamente sozinho. Ele voltava para aquela torre semanas inteiras. Cozinhava a própria comida no fogo. Escrevia à luz de velas. Às vezes passava dias sem falar com ninguém e dizia, com todas as palavras, que ali, naquele silêncio, ele finalmente conseguia ouvir a parte de si que o mundo abafava. Os colegas achavam excêntrico, a família se preocupava, mas Jung sabia algo que a maioria das pessoas não entende. Ele sabia que certos movimentos da alma só acontecem quando o mundo para de exigir a sua atenção. E que quem não tem esse espaço, um lugar físico ou simbólico, onde possa se retirar e se reencontrar, acaba, mais cedo ou mais tarde, se perdendo de si mesmo. E aqui está a parte que talvez te incomode. O que Jung construiu ali naquela torre, você já construiu também. Só que você chama de casa. Vamos começar pelo que raramente é dito sobre quem ama ficar em casa. Isso não é um problema que precisa ser resolvido. Há décadas, a cultura ocidental transformou a socialização em virtude. Você precisa sair, precisa fazer amigos, precisa estar em todos os lugares, conhecer todo mundo, aceitar todos os convites. Quem fica em casa é retratado como solitário, isolado, triste, alguém que está perdendo a vida. Mas Jung observou algo diferente. Algo que, décadas antes da psicologia moderna reconhecer oficialmente, ele já tinha nomeado. Ele percebeu que existem pessoas cuja energia psíquica flui para dentro, não para fora. Pessoas que se recarregam no silêncio, não no estímulo. Que precisam do contato consigo mesmas para existir plenamente no mundo. Jung chamou isso de introversão, mas a palavra, na forma como ele a usava, não tinha nada a ver com timidez ou com medo social. Era uma orientação fundamental da psique, tão válida, tão saudável, tão necessária quanto o seu oposto. E como Jung nos lembrou, a solidão não é a ausência de companhia, é a ausência de comunicação com aquilo que importa. Quem ama ficar em casa não está fugindo da vida. Está muitas vezes tendo o tipo mais profundo de vida que alguém pode ter. A vida consigo mesmo. Pense numa situação que você provavelmente já viveu. Você saiu,
Foi para um evento que prometia ser bom. Pessoas agradáveis, conversas interessantes, um ambiente acolhedor. Por algumas horas você estava lá, presente, sorrindo, participando. Mas quando a noite acabou e você finalmente chegou em casa, algo aconteceu. Não foi alegria de ter ido, foi alívio. Você sentou no sofá, tirou o sapato, olhou em volta para o silêncio da sua casa e algo dentro de você disse: agora sim, agora posso respirar. Isso é algo que Jung descreveria com precisão. Para quem é introvertido por natureza, a socialização não nutre, ela consome. Cada interação social, por mais agradável que seja, pede uma dose da sua energia psíquica. E essa energia só se recupera de uma forma, sozinho. Não é que você não goste das pessoas, é que elas custam. E você sabe, sem precisar fazer a conta, quanto você tem para gastar em cada dia. Por isso, o alívio de chegar em casa não é frieza, é fisiologia da psique, a sua natureza fundamental voltando ao único lugar onde ela se restaura. Há algo mais profundo acontecendo quando você ama ficar em casa. Algo que Jung descreveria como uma relação especial entre o espaço físico e o self. Sua casa não é apenas o lugar onde você mora, é uma extensão material da sua psique. Pense. Cada objeto que está ali foi escolhido por você. Cada canto reflete uma parte de quem você é. Os livros na estante, as fotos, as plantas, a organização de uma gaveta ou a bagunça de uma mesa, tudo isso é, de alguma forma, você, traduzido em espaço. E quando você está em casa, está rodeado de si mesmo. No mundo de fora, você precisa ajustar a persona, essa máscara social que Jung descrevia como necessária para navegar o coletivo. Você precisa ser profissional no trabalho, atencioso com a família, adequado com os amigos. Cada contexto pede uma versão específica de você. E essas versões, embora necessárias, custam. Em casa, essa exigência desaparece. A persona pode descansar. Você pode ser inteiro, inclusive as partes que não mostra no mundo, as partes que Jung chamaria de sombra, as partes que são vulneráveis, cansadas, confusas, imperfeitas. Quem ama ficar em casa, muitas vezes sem saber, está buscando o único lugar onde pode ser integral. Mas Jung também observou algo que merece atenção. Ficar em casa pode ser duas coisas muito diferentes. Pode ser recolhimento saudável, esse movimento de voltar para si, de se recuperar, de ouvir a própria voz depois de um dia de ruído exterior. Esse recolhimento é necessário, sagrado até. Ele é o que permite que você continue existindo no mundo sem se perder dele. Mas pode ser também fuga. Fuga do contato humano, fuga das próprias emoções, fuga das dificuldades que a vida coletiva inevitavelmente apresenta. Quando ficar em casa, deixa de ser escolha e vira refúgio contra tudo. Quando a casa se torna fortaleza em vez de santuário, algo importante está sendo evitado. Jung diria que a diferença entre recolhimento e fuga é esta. O recolhimento te devolve ao mundo mais inteiro. A fuga te mantém longe dele indefinidamente. Se você ama ficar em casa, mas, depois de um tempo de recolhimento, sente vontade de voltar ao contato, de ver um amigo específico, de ter uma conversa real, de se expor ao mundo de novo, é recolhimento. Está tudo certo. Mas se a ideia de sair se tornou insuportável, se o contato humano vira ameaça, se a casa virou o único lugar onde você se sente seguro, há algo pedindo atenção. Não é fraqueza de caráter. É um sinal de que algo interno precisa ser olhado. E se amar ficar em casa não for fraqueza social, mas sinal de que você encontrou o único lugar onde consegue ouvir quem você realmente é? Pense nisso. A cultura ao seu redor pode dizer que você deveria sair mais, que deveria aceitar mais convites,
que está perdendo oportunidades, que vai se arrepender quando ficar velho. Mas e se tudo isso estiver olhando para o lado errado da sua psique? E se o que outras pessoas chamam de isolamento for, na verdade, o seu jeito específico de viver profundamente? E se a casa que você tanto ama for, em vez de prisão, o exato lugar onde você se salva todos os dias do ruído que te impede de ouvir quem você é? Jung dizia que a maior tragédia de uma vida é viver sempre olhando para fora. Pessoas que passam a existência inteira respondendo ao que o mundo pede, acomodando o que os outros esperam, preenchendo cada hora com compromissos que anestesiam a possibilidade de um encontro real consigo mesmas. Quem ama ficar em casa, muitas vezes, é alguém que se recusa a fazer isso. Mesmo sem saber, mesmo sem ter palavras para explicar, essa pessoa sabe, no nível mais fundo, que há algo dentro dela que só aparece quando o mundo silencia. E que abandonar esse encontro por pressão social, por medo de parecer estranho, por culpa de não ser mais extrovertido, seria abandonar a si mesmo. A palavra-chave deste episódio é esta: minha casa é onde eu volto para mim. Não como justificativa para evitar a vida, não como desculpa para fugir do mundo, mas como reconhecimento de que existe um lugar, o seu lugar, onde você se recupera, se escuta e se reencontra. Agora, não quando conseguir explicar isso para sua família, não quando as pessoas pararem de te criticar por ficar em casa, não quando você mudar de natureza. Agora, a próxima vez que sentir aquele alívio específico de um compromisso cancelado, há um gesto pequeno e possível. Não se julgue. Preste atenção ao que esse alívio está te dizendo. Porque ali, naquele suspiro silencioso que você nem sabia que estava segurando, existe uma informação precisa sobre o que sua psique precisa agora. Pode ser descanso, pode ser silêncio, pode ser simplesmente estar sem precisar performar para ninguém. Seja o que for, é legítimo, é necessário e é seu. Jung dizia que o caminho para se tornar quem se é passa obrigatoriamente pelo tempo sozinho. Não como isolamento permanente, mas como espaço regular onde o ruído do mundo cessa o suficiente para que a própria voz possa ser ouvida. Sua casa é esse espaço, e amar estar nela não é defeito, é bússola. Se esse episódio tocou em algo que você reconhece, porque você também sente esse alívio quando um plano é cancelado, porque você também prefere uma noite em casa a quase qualquer festa, compartilha. Porque alguém na sua vida também sente isso e se julga todos os dias por achar que está errado em preferir o silêncio. E talvez essas palavras sejam exatamente o que essa pessoa precisa para finalmente entender que não há nada de errado com ela. Que a casa dela é simplesmente o lugar onde ela volta para si mesma. Cuide da sua psique, meu caro ouvinte. Nos vemos na próxima jornada.